O gráfico da primeira derivada f' de uma função f está mostrado. A. Em que intervalos f está crescendo? B. Em que valores de x a função f tem um mínimo ou máximo local? C. Em que intervalos f é côncava para cima ou para baixo? D. Quais são as coordenadas dos pontos de inflexão de f? Para responder essas perguntas, a gente tem que analisar o gráfico, mas lembrar que esse gráfico é da minha derivada f' de x. Do teste crescente-decrescente, eu tenho que lembrar que se f' de x é maior que zero no intervalo i, então f é crescente nesse intervalo i, e vice-versa. Se f' de x é menor que zero, então f é decrescente no meu intervalo. Então, nesse intervalo de 0 a 2, f' é negativo, e nesse intervalo de 4 a 6, f' de x é negativo. Então, f é decrescente no meu intervalo de 0 a 2 e de 4 a 6. E ela é crescente no resto do intervalo, quando f' é positivo. Aqui, de 2 a 4 e de 6 até 9. Então, f é crescente em 2 a 4 e de 6 até 9. Onde f tem um mínimo ou máximo local? Do teste da primeira derivada, se c é um número crítico de f, e o número crítico é quando a derivada é zero ou não existe, então tenho meus pontos críticos f' aqui em 0, aqui em 2, em 4 e em 6. Se f' mudar de positivo para negativo em C, f tem máximo local em C. Se f' mudar de negativo para positivo em C, f tem mínimo local em C. E se f' não mudar de sinal, f não tem máximo ou mínimo local em C. Como f' tem que mudar de sinal, então eu não posso dizer que aqui em 0 a função vai ter um máximo ou um mínimo local. Em 2, como ela muda de negativo para positivo, eu vou ter um mínimo local. Em 4, ela muda de positivo para negativo, então eu vou ter um máximo. E em 6, ela muda de negativo para positivo, então eu vou ter um mínimo. Ou seja, os mínimos locais vão ser em x igual a 2 e x igual a 6. E os máximos locais vão ser em x igual a 4. Onde que f é côncava para cima ou côncava para baixo? Do teste da concavidade, se f duas linhas de x é maior que zero, então f é côncava para cima. Se f duas linhas é menor que zero, f é côncava para baixo. A gente não tem um gráfico de f duas linhas de x, mas a gente tem o gráfico de f'. E f duas linhas de x é a derivada desse meu gráfico aqui. Ou seja, f duas linhas de x vai ser positivo quando f' de x estiver crescendo. F' de x está crescendo aqui no meu intervalo de 1 até 3, aqui no meu intervalo de 5 até 7 e aqui de 8 até 9. Então, f é côncava para cima em x de 1 a 3, ou então de 5 a 7, ou então de 8 a 9. E f está decrescendo de 0 a 1, de 3 a 5 e de 7 a 8. Então, f duas linhas de x é menor que zero nesses intervalos. Então, f é côncava para baixo quando x vai de 0 a 1, de 3 a 5 e de 7 a 8. Aonde f tem ponto de inflexão? Um ponto P é chamado de ponto de inflexão se f é contínua em P e a curva mudar de côncava para cima para côncava para baixo, ou vice-versa. Ou seja, são os pontos em que f vai mudar a sua concavidade.
Então, é aqui em 1, aqui em 3, aqui em 5, aqui em 7 e aqui em 8. Os pontos de inflexão são os pontos que f muda sua concavidade, ou seja, x igual a 1, 3, 5, 7 ou 8. Beleza, pessoal? Mais dúvidas? Manda no canal.